Fala aí, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as boas notícias. Na semana passada, se vocês estão lembrados, nós falamos sobre nos alegrarmos em Deus. Se você ainda não viu esse vídeo, corre que ainda dá tempo, é só clicar aqui em cima. E nesse vídeo eu falei que nesta semana nós daríamos continuidade à mesma linha de raciocínio. Isso porque o vídeo da semana passada e o de hoje se complementam. E então, vamos ao vídeo? Para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de te perguntar: no que você tem pensado ultimamente? Conforme nós já falamos, o contexto da história da humanidade que estamos vivendo é o mesmo para todos. Todos tiveram a sua rotina alterada de alguma forma. Estamos todos nos adaptando a uma realidade diferente. E quando ligamos o noticiário, recebemos todos as mesmas notícias. Mas o que muda de pessoa para pessoa é o modo como cada um tem experimentado esse tempo. Se você pegar um grupo de pessoas diferentes, depois da pandemia, e perguntar um por um como foi esse tempo de quarentena, muito provavelmente cada um vai dar uma resposta bastante diferente do outro. Mas o que será então que determina a forma como alguém vai experimentar a realidade na qual está inserido? Quando nós falamos sobre a alegria do Senhor, nós vimos que ela não é determinada por fatores externos. Nem sempre nós teremos um motivo objetivo para nos alegrarmos, mas ao invés disso, ela transborda de dentro para fora. Isso nós aprendemos em versículos como o famoso "ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor". Mas para que essa alegria vinda de Deus transborde em nosso coração e mude a nossa vida, nós precisamos buscá-la. E nós fazemos isso nos alimentando da palavra de Deus e das promessas contidas nela, porque é isso que nos traz esperança. E, além disso, nós devemos cultivar essa alegria. Sim, cultivar. A gente precisa abrir espaço para que essa alegria floresça dentro de nós. Nós não poderemos nunca dar vazão à alegria do Senhor se estivermos totalmente ocupados com preocupações, medos e outras coisas que nos paralisam. E é por isso que você deve pensar nas coisas certas. E que fique bem claro que isso que a gente vai falar aqui hoje vai muito além de você ser otimista, ver o lado bom da vida ou ter um pensamento positivo. A gente deve ocupar o nosso pensamento com as coisas vindas do alto, as coisas vindas de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos aconselha, lá naquele mesmo capítulo 4 de Filipenses que nós lemos semana passada. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Para a gente poder entender melhor o que seria você pensar nas coisas do alto, vamos a alguns exemplos práticos. Paulo e Silas. Eles estavam na prisão, haviam sido presos por pregar o evangelho e, mais especificamente, por terem liberto uma menina de demônios. Por ocasião da sua prisão, eles tiveram suas roupas retiradas, foram açoitados, lançados no cárcere interior e tiveram seus pés amarrados a um tronco. Qualquer um numa situação como essa poderia pensar nas piores coisas possíveis, mas ao invés disso, olha só o que ocupava o pensamento dos dois apóstolos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Atos 16:25. Ao invés de pensar em coisas ruins, eles estavam louvando ao Senhor, conforme eles fariam se estivessem livres, por exemplo. E, com essa atitude, eles foram libertados. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16:26. O mais interessante é que eles não fugiram,
Mesmo tendo sido livres naquele momento, eles preferiram pregar o evangelho ao carcereiro, que se converteu juntamente com toda a sua família. E na manhã seguinte, tendo permanecido aquela noite naquela prisão, eles foram libertos de fato pelas mesmas pessoas que os prenderam anteriormente. Um testemunho muito semelhante a gente vê na vida do apóstolo Pedro, que também foi preso, mas num momento diferente. Só que, diferente de Paulo e Silas, Pedro já podia esperar o pior. Afinal de contas, Tiago, um outro apóstolo, havia sido morto pelo rei Herodes alguns dias antes. E, naturalmente, a intenção do rei era fazer o mesmo com Pedro. Mesmo assim, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Atos 12, 6. Tendo quase uma sentença de morte e contando com várias coisas que poderiam deixá-lo revoltado, ou se lamentando, ou se desesperando, Pedro estava dormindo como alguém que não tem nenhuma preocupação. O seu pensamento não estava naquilo que ele via, mas na esperança da glória em Cristo Jesus. Nós devemos praticar diariamente o exercício de pensar nas coisas boas. O versículo que nós lemos fala sobre ocuparmos nosso pensamento com aquilo que for nobre, que for correto, que for puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Então, ao invés de se alimentar constantemente de más notícias, deixando-se dominar pela desesperança frente à doença, à crise econômica, à situação do país, procure ocupar a sua mente com as boas notícias da Palavra de Deus. E isso não quer dizer de maneira nenhuma negar os fatos ou se alienar frente à realidade. Muito pelo contrário, nós devemos orar incessantemente por isso, mas sim não deixar que isso chegue ao nosso coração. Certa vez eu ouvi que os nossos pensamentos originam as nossas palavras, que por sua vez redundam em ações, que se tornam com o tempo um hábito. E o hábito gera o nosso caráter, que por sua vez vai orientar o nosso destino. É como o próprio Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso nós necessitamos buscar pensar sempre nas coisas certas. Por isso, para a gente concluir, eu deixo a oração do salmista, que fala à sua própria alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, 11. Se você tem tido dificuldade em pensar nas coisas de Deus e se sente tão envolvido por pensamentos de desesperança, ponha a sua esperança em Deus. Confie nele e peça que ele melhore os seus pensamentos. Lembre-se, nós ainda o louvaremos. Por fim, nós vamos orar pedindo para que o Senhor preencha o nosso coração com os seus pensamentos e a nossa alma com a sua paz. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, todos nós sabemos que estamos vivendo uma situação difícil. Muitos têm sido diretamente afetados por toda essa crise, muitos têm sido até mesmo abalados nos seus pontos de segurança humanos, meu Pai, terrenos, e isso pode ser bastante desesperador, bastante preocupante, meu Pai. Nós não podemos negar esse fato, mas também nós sabemos que, pela Tua Palavra, nós podemos ter certeza nas Tuas promessas, certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, meu Pai, e em tudo aquilo que o Senhor nos ensina por meio da Bíblia. Senhor, então nós clamamos que sejam essas coisas que ocupem a nossa mente. Nós podemos nos informar, mas que nós não deixemos que as informações tão exuberantes, tão numerosas que a gente encontra no nosso dia a dia dominem o nosso coração, dominem o nosso pensamento, meu Pai, que a gente possa ter os nossos olhos firmes na promessa, firmes no Senhor, que é soberano e que está ainda com o controle sobre toda essa situação, meu Pai.
que a gente possa pensar nas coisas certas para, a partir daí, ter uma atitude certa frente a isso. Uma atitude de fé, uma atitude de confiança, uma atitude de quem quer aproveitar esse tempo para se desenvolver mais na sua caminhada espiritual, para ir mais fundo na comunhão contigo, meu Deus, e não alguém que perde a fé, que perde a esperança e se deixa abalar por tudo isso que está acontecendo. Senhor, nós pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, invada o nosso coração e nos preenche realmente todas essas lacunas, essas incertezas, essas preocupações que o mundo tenta colocar na gente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amigos, por hoje nós ficamos por aqui. Abra o seu coração e a sua mente para ouvir a voz de Deus e pensar nas coisas que vêm dele. Certamente assim, os seus dias serão muito melhores, não importando se você tem ou não tem motivos para se alegrar. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo tem agregado, tem sido de valor na sua vida e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Não deixe também de comentar e de compartilhar esse vídeo ou essa série de vídeos para o máximo de pessoas que você conhecer, porque assim a palavra de Deus também chega a mais gente. Então é isso, fica na paz, que Deus te abençoe e te alegre. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!